Olá, meu nome é Camila Machado e o título do meu trabalho é Avaliação da atividade antimicrobiana da espécie de Bryophyta Rosulabre decifolium ambriaceae. Há muitos anos, a propagação de micro-organismos multiresistentes vem sendo mencionado, incentivando assim a procura de novos agentes antimicrobianos provenientes de fontes vegetais. O reino vegetal destaca-se por representar uma fonte promissora na descoberta de novas drogas. Dentro do reino vegetal estão as briófitas, que além de apresentar importância ecológica, elas também apresentam um grandioso potencial biológico. Além disso, estudos já comprovaram que algumas espécies desses grupos apresentam em seus tecidos importantes constituintes metabólicos que vêm despertando interesse para os grupos de pesquisa. Sendo assim, o objetivo do meu trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana de extratos da espécie de Bryophyta Rosulabre decifolium. Primeiramente, ocorreu a coleta e identificação do material botânico e, para obtenção do extrato, o material coletado ele teve que ser submetido a uma secagem para perda da sua umidade. E em seguida ocorreu a trituração e maceração. A maceração ela é realizada em 3 solventes de acordo com a ordem de polaridade. São eles. Primeiramente, o hexano, seguido de acetato de etila e álcool etílico, conhecido como etanol. Então, sendo assim, eu tenho 3 extratos, sendo um de cada solvente. Os micro-organismos utilizados nesse teste foram bactérias gram-positivas, são elas Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus. Bactérias gram-negativas, são elas Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosas e Salmonella cholerasis. E cepas fúngicas, Aspergillus niger, Candida albicans e Candida glabrata. O método utilizado para realizar esse teste foi o de difusão em disco, que consiste em uma placa contendo meio de cultura, realizado um esfregaço com solução microbiana. Essa solução consiste em uma espécie de mistura de solução salina mais o micro-organismo recém-cultivado. Na placa é adicionado um disco de 5 milímetros, contendo 10 microlitros de extrato numa concentração de 100 miligramas por ml. O resultado é obtido em 24 horas para bactérias e 48 horas para fungos. A leitura dos resultados é realizada através da medição do halo de inibição que fica ao redor de cada disco, caso o extrato apresente atividade. Dos 3 extratos testados, apenas um deles apresentou atividade, que foi o extrato hexânico da espécie de Rosulabre decifolium, e ela apresentou atividade para a cepa fúngica de Candida albicans, apresentando um halo de inibição de 11 milímetros. Candida albicans é conhecida como um dos fungos que mais transmite doenças, sendo também preocupante na área da odontologia. Então, esses resultados são promissores porque é um fungo bastante virulento. Essas leveduras elas são capazes de atingir a parte exterior da pele e da mucosa, podendo causar candidíase oral e vaginal. Além disso, é um fungo comensal encontrado frequentemente na cavidade bucal de pessoas saudáveis. Apesar do extrato apresentar boa atividade para a espécie fúngica de Candida albicans, é necessária a realização de ensaios futuros para melhor confirmação do resultado. Essas são algumas das minhas referências. E obrigada. Tchau. Estarei apresentando o trabalho intitulado como Avaliação do Potencial Antioxidante e Toxicidade dos Extratos de Psídio Baiano, da família Myrtaceae. Eu, Thaís Rocha, licenciada em Ciências Biológicas e mestre em Biodiversidade Vegetal pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal da UNEB,
Atualmente faço parte do Laboratório de Biologia Experimental da UNEB Campus 2 e segue meus contatos. Os radicais livres, o que são e quais são as implicações deles no nosso organismo? Os radicais livres são produzidos continuamente durante os processos metabólicos e eles podem também ser gerados através de fatores externos, como o consumo de álcool, tabagismo, dieta inadequada, excesso de exercícios físicos, exposição à radiação ultravioleta e gama, condições ambientais impróprias como altas temperaturas, poluição, dentre outros fatores. Em proporções adequadas, esses compostos estão envolvidos na geração de ATP, de energia, no combate de micro-organismos invasores, dentre outras funções. Porém, a produção excessiva desses compostos podem conduzir a danos oxidativos, afetando moléculas biológicas importantes, como lipídios, proteínas e até mesmo DNA. Esses compostos estão ainda associados com o desenvolvimento de várias doenças, como diabetes, esclerose múltipla, câncer, dentre outras doenças crônicas e neurodegenerativas. O sistema de defesa antioxidante tem como objetivo limitar os níveis intracelulares desses compostos e reduzir os danos oxidativos através da neutralização desses radicais livres ou na participação indireta em sistemas enzimáticos com essa função. Os antioxidantes presentes nos vegetais, mais ativos e frequentemente encontrados são os compostos fenólicos, principalmente os flavonoides. Porém, outras moléculas bioativas de baixa toxicidade também são capazes de prevenir ou reduzir a extensão do dano oxidativo. Neste trabalho, investigamos pela primeira vez o potencial antioxidante e a toxicidade dos extratos em diferentes polaridades obtidos da espécie Psídio baiano. A espécie Psídio baiano foi coletada em um remanescente de Mata Atlântica, situado no campus 2 da Universidade do Estado da Bahia, situado no município de Alagoinhas. As partes aéreas, folhas e caule foram separadas, secas em estufa a 40 graus Celsius e depois triturados. E os extratos foram obtidos por percolação utilizando solventes de diferentes polaridades, hexano, acetato de etila e etanol. A avaliação da capacidade antioxidante foi realizada por espectrofotômetro a 492 nanômetros, medindo a redução dos radicais livres através do decréscimo da absorvância da amostra, sendo a capacidade antioxidante expressa em porcentagem. Para determinar a toxicidade dos extratos, avaliamos a atividade hemolítica frente a eritrócitos de carneiro, utilizando métodos de acordo com Calegari e colaboradores de 2011, e os efeitos na viabilidade dos náuplios de Artemia salina, seguindo a metodologia de Meyer e colaboradores de 1982. Os extratos foram categorizados quanto à sua toxicidade, de acordo com Clarkson e colaboradores de 2004. Resultados. A partir da avaliação da atividade antioxidante, observou-se que todos os extratos, tanto de caule quanto de folhas, foram capazes de sequestrar os radicais livres do DPPH, sendo que os maiores percentuais foram obtidos para os extratos em acetato de etila e etanol, tanto de caule quanto de folha, sem diferenças estatísticas entre eles. O ensaio de toxicidade frente aos náuplios de Artemia salina demonstraram baixa toxicidade das amostras. Apenas os extratos de folhas em acetato de etila e etanol demonstraram-se moderadamente tóxicos, com concentração letal média entre 100 e 500 microgramas por ml. Os ensaios hemolíticos confirmaram a ausência de toxicidade, visto que em ambos os métodos utilizados não promoveram hemólise. No método de disco de fusão em H-sangue, não houve formação de halos hemolíticos, enquanto que o nosso controle positivo apresentou halos de até 28 milímetros. No segundo método, não foi observada a coloração avermelhada do sobrenadante. Todas as amostras apresentaram precipitado de células, não promovendo assim hemólise. A partir desses resultados, concluímos que a avaliação do potencial antioxidante e toxicidade dos extratos de Psídio baiano forneceram dados promissores,
contribuindo para a segurança do uso tradicional da espécie. Aqui está algumas das referências utilizadas e obrigada pela atenção de todos. Olá, meu nome é Carolina Machado do Nascimento, sou graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia e o tema do meu trabalho é Aspectos Clínicos e Patológicos da Intoxicação de Bovinos pelas espécies Senna occidentalis e Senna obtusifolia. O gênero Senna pertence à família Leguminosae e à subfamília Caesalpinoideae, e a espécie Senna occidentalis é conhecida popularmente como fedegoso ou manjerioba, e a Senna obtusifolia como fedegoso branco ou mata pasto liso. Essas duas espécies são descritas como invasoras de pastos, plantações de soja, sorgo e trigo e possuem suas sementes tóxicas. Essas sementes podem ser ingeridas por bovinos acidentalmente e podem gerar quadros de intoxicação grave. Podem ocasionar lesões musculares decorrentes de processos necróticos e degenerativos nas células musculares. Apesar disso, pesquisas apontam o uso fitoterápico dessas duas espécies como potentes agentes antimicrobianos. Então aqui a gente tem uma imagem de Senna occidentalis e Senna obtusifolia invadindo pastos. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi realizar a investigação de artigos científicos que relataram casos de intoxicação de bovinos por Senna occidentalis e Senna obtusifolia, descrevendo aspectos clínicos e patológicos. O estudo trata-se de uma pesquisa exploratória baseada em levantamento bibliográfico que utilizou artigos científicos publicados em revistas indexadas na base de dados Google Acadêmico e Cielo no período de 2000 a 2020. Então, como eu falei, tanto Senna occidentalis quanto Senna obtusifolia possuem propriedades antimicrobianas. O extrato dessas duas espécies se mostrou eficaz contra alguns tipos de bactérias, tanto gram-negativas quanto gram-positivas, e também contra alguns fungos. Em caso de intoxicação por essas espécies, o animal pode ter inicialmente diarreia e cólica, seguidos de distúrbios musculares e mioglobinúria, que é quando a urina ela se apresenta mais escurecida devido à presença de mioglobina. O animal pode ter fraqueza muscular, decúbito external e lateral, e muitos deles podem vir a óbito. Em exame de necrópsia, a gente pode observar áreas pálidas em músculo esquelético, e na histologia, a gente pode também observar necrose e degeneração das fibras musculares esqueléticas. Então, aqui a gente tem imagens de uma necrópsia, de um bovino intoxicado por Senna occidentalis, onde a gente pode observar grande área de massa muscular mais pálida. Aqui também a vesícula urinária repleta de urina mais escurecida. E aqui, na histologia, na lâmina, a gente pode ver áreas de degeneração e necrose da fibra muscular. E aqui também a gente pode ver imagens de bovinos intoxicados por Senna obtusifolia, onde eles estão em decúbito external permanentemente. Aqui também grande áreas de massa muscular mais pálidas. E aqui também foi urina coletada de um bovino intoxicado, onde ela apresenta-se mais escurecida. Sendo assim, é possível concluir que essas duas espécies podem levar a miopatias graves resultantes de processos necróticos e degenerativos das fibras musculares. Apesar disso, elas demonstraram ter algumas propriedades fitoterápicas, como agentes antimicrobianos, porém, elas são prejudiciais à saúde dos bovinos, porque em quadros de intoxicação podem levar esses bovinos a óbito. Os mecanismos pelos quais essas duas espécies causam necrose e degeneração da célula muscular ainda não foi totalmente elucidado, sendo necessárias pesquisas mais aprofundadas sobre esse tema. É isso. Obrigada pela atenção e tchau. Olá, eu me chamo Adriana Soares e, em comemoração aos 10 anos do mestrado em Biodiversidade Vegetal, fui convidada como aluna egressa a falar da minha trajetória no PPGBVEG, que para mim é muito gratificante. Tudo começou com a minha aprovação em dezembro de 2014 e em 2015 iniciei mais uma etapa da minha vida acadêmica, mestranda em Biodiversidade Vegetal.
Meu amor pela botânica teve início na graduação e, em parceria com a professora doutora Franciane Tavares Braga, dei início a mais um ciclo. Trabalhei com anatomia e padrão de venação das espécies de Asterácea endêmicas da Caatinga, ocasião em que abordei a importância da anatomia ecológica e os processos fisiológicos de plantas endêmicas da Caatinga. Durante esse período, tive o prazer de ir a campo várias vezes, onde conheci lugares lindos desse sertão, como a APA Serra Branca, a Estação Ecológica Raso da Catarina, a Estação Ecológica de Canudos, em busca dessas plantas. A maior parte do meu trabalho foi no Laboratório de Fisiologia e Anatomia Vegetal da UNEB. Durante esse período, fui convidada na Semana do Biólogo a ministrar um minicurso em parceria, técnicas de herborização em plantas de caatinga. No terceiro Expobio, também fui convidada a ministrar uma oficina para os alunos da graduação, com o tema Anatomia em plantas de caatinga. E no terceiro Biocircuito Interdisciplinar, ministrei o minicurso Alterações Anatômicas em Resposta às Mudanças Climáticas, momento em que consegui contribuir um pouco com os meus conhecimentos na área de botânica e anatomia. Participei de bancas de monografia e bancas de evento, podendo dar as minhas contribuições. Também tive o prazer de aumentar os meus conhecimentos quando participei do Congresso Nacional de Botânica em Santos, São Paulo, onde apresentei parte dos resultados da minha dissertação. E em 2017, concluí mais uma etapa. Com a defesa da dissertação, me tornei mestre em biodiversidade vegetal. Hoje eu estou fazendo o que amo, que é ensinar. Sou professora efetiva da disciplina de Ciências no município de Pão de Açúcar, em Alagoas, e professora de Biologia pelo REDA no Colégio Estadual Carlina Barbosa de Deus, em Paulo Afonso, Bahia, onde tenho o prazer de passar os meus conhecimentos e a minha trajetória de vida para os meus alunos. E deixo aqui a minha gratidão aos professores e colaboradores do programa por todos os conhecimentos e experiências adquiridas durante a minha passagem.